Muito bem, meus amigos, vamos aqui dar início então ao nosso trabalho. Nós vamos aqui para o nosso livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, de Divaldo Pereira Franco, na psicografia. Nós vamos para o capítulo número 4, o drama de Carlos. Só para nós lembrarmos aqui, eu inclusive peguei aquela anotação que eu mandei para você, André, lá no nosso grupo, o nome de quem é quem aqui na história, né? Então a gente tem a senhora Catarina Viana, que é a mãe do jovem Carlos, que são da família que nós vamos agora, nesse capítulo, estudar. Temos a irmã Anita, que é a mãe adotiva desencarnada de Antenor, que é o nosso dirigente lá do Centro Espírita, o médium, né? O Dr. Bezerra e Filomeno, do lado espiritual. E tem aquela entidade também, aquela mulher que nós ainda não conhecemos, né? Mas certamente ali depois o Filomeno vai apresentar para todos nós, né? Bom dia, Marli. Então ele vai provavelmente ali dedicar um capítulo especial para falar um pouquinho sobre a história dela. Então temos também essa entidade ainda não nomeada, né? Mas que é a responsável pelo atendimento espiritual para as pessoas, né? Para os consulentes que chegam até o Centro Espírita. Vamos lá. Então, só para lembrar que no capítulo anterior, no capítulo 3, nós tivemos 3 atendimentos que foram descritos para nós. Aquela senhora que queria, né, fazer um trabalho para desmanchar um casamento, porque ela tinha assim aquela fixação, quase que aquela obsessão por um homem casado, ele que tinha ali todo o respeito pela família, a esposa, filhos e tudo mais, mas ela era obcecada por ele, e ela queria então que os espíritos auxiliassem a fazer com que ele se tornasse então, né, o parceiro dela. Ela chegou com muita arrogância no Centro Espírita, dizendo que eu quero que vocês façam isso, eu sei que esse lugar precisa de dinheiro, então eu estou disposta a dar todo o dinheiro e tudo mais, e ela foi, bom dia, Fabi, ela foi então conduzida, né, por aquele espírito, por aquela entidade, a receber as orientações. Ele foi observado, então, o Filomeno trouxe para nós 2 espíritos junto a ela. Enquanto um procurava desequilibrar a região genésica do corpo espiritual dela, o outro procurava sempre infundir ideias, colocando aquelas imagens em que ela estava ali consumindo, né, a relação com aquele homem, estando ali envolta naquele clima de romance e tudo mais. Então, esses 2 tipos de ataque faziam com que ela se tornasse essa pessoa completamente desequilibrada. Foi orientado, os espíritos ficaram ali, foram doutrinados, mas continuavam ali juntos na instituição para receberem ali todo o tratamento depois do atendimento que ela recebeu, e ela, por sua vez, recebeu algumas orientações sobre tratamentos para que ela pudesse se fortalecer. E aí, então, Filomeno destacou 2 pontos. Primeiro, a ideia do banho, que era muito falado naquele centro, e também a ideia dos chás. E aí Filomeno falou, mas poxa, qual é a ideia exatamente de água e das beberagens, né? Nesse caso seria ali através das ervas. E aí então foi explicado, né, do efeito da água, do efeito, principalmente água magnetizada, também do efeito fitoterápico, né, que os espíritos usam bastante naquele tipo de trabalho, já que eles estão muito ligados à natureza, né? Então foi explicado esse ponto. E ela então começava ali então, a partir do esclarecimento que ela recebeu também, e o Filomeno até chamou a atenção, né, pelo linguajar que o espírito usava para falar com ela, né, aquele linguajar mais contundente, mais objetivo, mais direto, né, quase ali que jogando na cara as coisas, as verdades que ela precisava receber, mas com toda a caridade. Então, falava exatamente ali que o caminho era diferente, mas o objetivo era o mesmo. Era para despertar a consciência daquela pessoa, né, através dessa conversa. Outros 2 consulentes também apareceram no final do capítulo, né, um homem que estava desempregado, bastante desanimado, e aí então essa entidade conversando com ele, né, infundindo nele esse ânimo, e falando também que a mãe desencarnada dele era ali o anjo protetor, para que ele continuasse com fé, com coragem, né, diante desse desafio, e ele então se mostrou ali, né, saiu de lá com outro espírito, muito mais motivado, né? E uma terceira era era uma jovem casada que sofria de frigidez, né, muitas dores, né, durante a relação sexual,
e ela então foi buscar ajuda, e aí foi orientada, né? Primeiro foi trazido um histórico dela, que ela tinha sido uma jovem, que tinha se envolvido com um sacerdote no passado, que ela era freira, e que esse sacerdote agora voltou como marido dela para que os dois pudessem resgatar suas histórias, né? Então foi feito esse trabalho também, um tratamento com ela. Então, no resumo, né, como foi colocado para nós aqui, no final foi colocando, né, que ela reencarnou então, reencontrou o religioso para que no matrimônio se reajustassem ao lado dos filhinhos, um dos quais ela expulsara antes, né, porque ela tinha praticado um aborto também naquele tempo. E aí, por causa desse desequilíbrio na região ginecológica, né, ela acabou também provocando um desequilíbrio energético na região genésica, e isso veio nessa encarnação como um ponto bastante doloroso para ela lidar, não apenas fisicamente, mas moralmente também. Cabia-lhe reeducar a mente, receber assistência fluidoterápica, orar e renovar-se a fim de, com o auxílio do tempo, recompor a situação. Né? Então, esse foi o ponto aqui. Bom dia, embaixador. Pois é, bom, né, que a gente pode... Porque eu também vejo, André, se de repente começar assim, simplesmente o capítulo, a gente fica meio desorientado, né, principalmente porque essas instruções que vão sendo passadas, elas são meio que continuadas na nossa mente conforme a gente vai acompanhando a história, né. Então a gente, vou procurar sempre fazer isso, né, na verdade eu tenho feito, né, mas com um pouco mais de atenção, que isso ajuda bastante. Muito bem, devidamente informada e com perspectiva de paz, retirou-se comovida. Agora era trazida à consulta aquela a quem acompanhávamos, né? A dona Catarina com o Carlos, né? Ela que era viúva, né? Lembrando. Dominando as emoções e o receio, acercou-se do médium em transe e, sem saber como portar-se, recordou-se do Evangelho e saudou: a paz de Deus esteja nesta casa. A mensageira agradeceu com palavras de ternura e o colóquio teve início. Lembrando que essa senhora, vendo o filho ali passar por catatonia, esquizofrenia e todas as dificuldades, ela então foi indicada, né, ela vivia numa região ali, né, humilde, periférica da cidade, e ali o centro espírita era bastante conhecido, especialmente o trabalho do Antenor, que era esse nosso médium. E aí então foi indicado para ela que ela procurasse ajuda. E ela, sendo muito católica, ela tinha ali todas as resistências, né, pertinentes ali ao preconceito e tudo mais, né, e a própria fé que ela professava. Mas o filho se encontrava numa situação já, ele tinha 20 anos, mas há 8 anos ele vivia esse drama dessa doença, né, dessa psicopatologia. E aí então foi indicado que ela procurasse ajuda. E ela com uma certa resistência, mas ela foi. E aí então, chegando naquele ambiente completamente estranho para ela, né, em que Filomeno havia descrito para nós ali com rituais, danças, barulhos, práticas ali mediúnicas muito diferentes, né, do ambiente onde ela conhecia, que não havia nenhum tipo de prática ostensiva, pelo menos, e até para nós, né, dentro dos centros espíritas, um ambiente completamente diferente. Então ela estava ali pelo filho, pelo amor ao filho, né. Filomeno então diz para nós aqui, capítulo 4, o drama de Carlos. Desnecessário dizer que na sala contígua continuava o culto, ao som das palmas e dos instrumentos de percussão, durante o qual as comunicações mediúnicas prosseguiam ruidosas, incessantes, aqueles quase que explosões, né, de manifestação mediúnica. Pessoas que não tinham ali controles, né? Então, muitas vezes ali bastante agitados, né? Então, para quem não está acostumado, é algo bastante assustador. Ou impressionante, né? Dizendo melhor. Estimulada a narração do problema, a viúva referiu-se à sua condição de católica e, para ser honesta consigo mesma, informou que receava estar pecando. A interlocutora espiritual, muito conhecedora dos conflitos humanos e apiedada da ignorância dos homens a respeito da vida, ripostou afável: Deus é Pai, é o Pai Criador e está presente em todos os setores da criação. Do contrário, não seria onipresente, conforme declaram todas as crenças religiosas. O pecado tem origem no mal que se pratica, jamais no bem que se busca. Esteja desse modo tranquila e prossigamos.
Trata-se do meu filho Carlos, aclarou a consulente, que é portador, segundo os médicos, de uma doença denominada esquizofrenia catatônica, considerada incurável. Para quem não conhece, guardem esse nome, anotem aí, esquizofrenia catatônica, e procurem no YouTube que vocês vão ver alguns vídeos que mostram pessoas nessa condição, que são pessoas que de repente estão andando e elas ficam paradas, como se fosse uma estátua congelada, paradas ali pensando no nada. Então tem ali a catatonia, tem a letargia, tem vários outros tipos de doenças desse tipo, que inclusive a ideia de morte aparente também, que Dona Ivone vivenciou, que inclusive a gente já está no ponto lá na Revista Espírita, no caso de um espírito que foi enterrado vivo. E ele, depois da desencarnação, então ele traz o seu relato, através da entrevista ali que Kardec faz com ele. Então procurem esquizofrenia catatônica, procurem vídeo sobre isso para a gente poder ter uma ideia do que passava o rapaz. O Fabi colocou, não viu o último estudo ainda, mas olha a ternura, o carinho, como é feito o tratamento. Bem bacana, Fabi. Vale a pena sim. E foram 3 tratamentos que aconteceram no capítulo anterior, então vale a pena você fazer uma revisão lá para acompanhar a dinâmica do trabalho que é feito, tanto do plano físico como também do plano espiritual. Vamos lá, ela continua. Criança boa, sempre foi triste o meu filho único. Notei-lhe alguns sinais estranhos por ocasião da puberdade, isolando-se dos amigos e mais se tornando silencioso. A princípio acreditei que melhorasse com o tempo. No entanto, o seu rendimento escolar foi decrescendo a ponto de desinteressar-se pelos estudos quase que totalmente. Com a morte do pai, o caso se agravou, e mesmo com assistência médica cuidadosa que foi submetido desde os primeiros sintomas, encontra-se hoje desenganado, em deplorável condição. É possível imaginar-se o meu sofrimento adicionado à viuvez. Não me fosse a fé religiosa em que me apoio, e receio que não suportaria a carga de aflição em face da ambivalência de comportamento do meu rapaz, nas diferentes fases por que passa. Então tem hora que ele estava comunicativo, outra hora estava paralisado, então essas oscilações deixavam ela então bastante sofrida. As lágrimas de dor lhe aureavam as palavras, demonstrando a veracidade do sofrimento macerador. Naquele momento vimos adentrar-se no compartimento 2 enfermeiros, que traziam um jovem em estado de sono, por desdobramento parcial do corpo físico, e um cavaleiro desencarnado, que pude identificar como sendo seu progenitor. Convidado a examinar o paciente, nosso Dr. Bezerra de Menezes auscultou-lhe os registros psíquicos, mergulhando nos arquivos perispirituais, elucidando que o diagnóstico psiquiátrico era exato, embora luzisse uma esperança com que o amor sempre defere os requerimentos das almas necessitadas. Então aqui nesse ponto a gente vê que quando o Dr. Bezerra ausculta os registros psíquicos, já é um processo que nós conhecemos, pelo menos na teoria, de saber exatamente ali, sondar a mente daquele espírito e conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco ali dos seus dramas, Então ali, rapidamente ele fez esse exame. E algo bastante interessante é exatamente ali a veracidade do diagnóstico médico que foi passado, que realmente era essa esquizofrenia. Eu já falei para vocês, só para a gente ilustrar um pouquinho a questão da esquizofrenia, como se uma pessoa tivesse sentada em frente a 20 televisores e somente um deles era uma janela mostrando para fora. Então ele não sabia exatamente o que era real, o que era irreal na sua mente. Então ele trazia essa confusão. E de tempos em tempos ele oscilava entre aquilo que era irreal e aquilo que era real, como se fosse uma onda subindo e descendo. Então a mente dele ficava vivendo essa perturbação. As causas, segundo a medicina, é uma questão fisiológica, que pode levar uma pessoa a esse tipo de problema. Quando a gente transpassa e vai para a parte espiritual, aí a gente tem ali tanto a parte das influências, como o próprio histórico do paciente também. Então aqui, primeiro, o diagnóstico então era exato, mas não era definitivo,
poderia haver ali um auxílio para esse jovem, né, entendendo principalmente a causa original. E ele segue. Em breves palavras explicou a mentora do grupo o que se passava, remontando à última reencarnação do rapaz, quando a arbitrariedade e o despudor levaram-no ao desregramento e ao abuso da transitória autoridade de que desfrutava, perturbando a paz de muitas pessoas e chafurdando no abuso do sexo. Reencarnando, manteve a consciência de culpa, autopunindo-se mediante perturbação na área da afetividade e conflitos outros no trânsito da adolescência, quando lhe ficaram impressos os graves delitos que agora expungia. Adicionando-se à autorreparação que a consciência endividada lhe impunha, alguns adversários espirituais se lhe vinculavam, como cobradores impertinentes, em particular uma jovem negra de aspecto feroz, com singulares deformidades faciais, denotando-lhe o processo de monoideísmo degenerador, centralizado na vingança. Referidos adversários, dando-se conta de que o seu antagonista fora conduzido àquele recinto, chegaram em posse, facilitando uma anamnese espiritual mais completa. Tratava-se, como se depreende facilmente, de um quadro muito sério em razão das suas múltiplas implicações. Aqui, então, só para a gente lembrar aqui também, essa parte da culpa que ele trazia, né? Então, o espírito vivenciando determinados dramas, a gente vai lembrar então que muito tempo se passou para esse espírito voltar a uma reencarnação, né? Então, esse tempo que ele ficou no plano espiritual foi aquele tempo de culpa, foi aquele tempo de perseguição, aquele tempo de vingança, agora da perspectiva espiritual. E aí então, quando ele reencarna, ele traz esses transtornos, né, que ele viveu no plano espiritual, primeiro na própria encarnação anterior, né, que mostrava aqui que ele tinha poder, a gente não conhece a história dele. Então ele viveu ali aquela violência, aqueles abusos do passado. No plano espiritual, sofreu essas perseguições, esses dramas de consciência, e agora ele volta, né? E não é simplesmente o espírito a reencarnar que toda a sua história se apaga, pelo contrário, né? Ele acaba ficando ali cada vez mais, as ideias acabam ficando cada vez mais vivas na sua memória, apesar do esquecimento do passado. Então, como a gente sempre lembra, o esquecimento do passado é um recurso, é um mecanismo, né, que as leis divinas nos permitem, né, que reencarnemos, não nos lembrando do passado, para que nós tenhamos liberdade de ação. Assim se encontra lá no Livro dos Espíritos. Porém, as impressões daquilo que foi vivido, ou muitas vezes até mesmo fragmentos de lembranças e mais o assédio daqueles que perseguem, né, fazendo com que aquelas imagens sejam revividas na mente daquele que é o algoz, ou daquele que é agora vítima da obsessão. Então isso faz com que a mente dele fique completamente desordenada em termos de ideias, de sentimentos, de lembranças, de realidade. Então tudo isso, olha só, né? Tudo isso que a gente observa nos bastidores é aquilo que as nossas ciências ainda hoje não compreendem. Então hoje nós temos ali os tratamentos psicológicos, as psicoterapias, né? O tratamento médico da psiquiatria, tratando os sintomas daquela pessoa sem conhecer as causas. E essa causa vem exatamente ali do espírito imortal, que traz ali todo o resgate daquilo que ele vivenciou, né? Então, no momento em que as nossas ciências quebrarem essa barreira que separa a dimensão física da dimensão espiritual, é como se um outro universo fosse revelado, né? Enquanto o universo da lógica, da ciência, hoje, é aquele em que eles atuam, né? Os cientistas atuam, o mundo espiritual é um novo universo. Né? Então começa aí novas descobertas, e mais ainda, né, como lidar com tudo isso. E mais uma vez, não é à toa que nós temos ali uma grande parte daqueles médicos, né, que se dedicam ao estudo das doenças mentais, né, ou das associações médicas, né, em especial. Muitos daqueles são aqueles que se dedicam ao estudo da saúde mental, exatamente porque compreendem que não é apenas uma questão fisiológica, né, e não é apenas uma questão mental do indivíduo, mas é uma questão espiritual que afeta esses dois conjuntos, né? Então, isso é para nós ali um início. Aqui então ele já passava por um processo
de obsessão. Vamos então aqui conhecer um pouco da sua história. Então tratava-se, como se depreende facilmente, de um quadro muito sério em razão das suas múltiplas implicações. O genitor abraçou a esposa, que lhe percebeu a presença, de forma intuitiva, como decorrência do bem-estar e tranquilidade que a dominaram. Agora ela sabia que estava agindo com acerto, naquela busca de ajuda para si própria e para o filho. Inteirada do panorama espiritual do esquizoide, a entidade, mais uma vez revelando sabedoria, filtrou a informação recebida, transmitindo somente o que a cliente poderia assimilar. O menino, referiu-se com segurança, está sob superior amparo, que zela por todos nós, em justo processo de resgate de faltas graves. Mas que eu saiba, ele não cometeu qualquer deslize que justifique esse sofrimento, apressou-se a mãezinha a esclarecer. Certamente que não o fez na atual existência corporal. O homem, porém, não realiza apenas uma experiência física. No seu processo de evolução, etapa a etapa o espírito cresce, adquirindo sabedoria como um aluno diligente, classe a classe conquista conhecimentos. O tempo sem fim da eternidade não é vencido de um salto. Assim, lentamente, todos nós, pelo processo da reencarnação, adquirimos os valores de enobrecimento que um dia nos tornarão ditosos. A dor e o sofrimento resultam dos acidentes comportamentais, quando o homem exorbita do livre-arbítrio e faz verdugo de si mesmo, visto que, agindo erradamente, impõe-se a ele a necessidade de reparação e da reconquista do tempo malbaratado no erro. Antes de continuarmos, enquanto a gente vai lendo, acompanhando essas orientações importantes, a gente tem que mudar, né, a nossa imaginação e pensar no linguajar que o espírito está usando, né, daquela linguajar bastante simples, com aquelas expressões que os espíritos vinculados às tradições africanas costumavam usar, né? Então, apesar da gente estar vendo aqui Filomeno de Miranda trazendo esse texto muito bem redigido, muito bem elaborado, na verdade ele foi dito de uma forma muito simples para aquela senhora, né? Com todo aquele afeto que geralmente os espíritos costumam conversar, né? Então, seguindo. Não se surpreenda a irmã com essa informação. Jesus não disse tudo ao seu tempo, já que não havia entendimento para suas palavras. Muitas verdades ele velou com alegorias e símbolos, e outras deixou para que fossem ditas no momento próprio, pelo Espírito Consolador, que prometeu enviar e que já chegou, estando a libertar as consciências da ignorância e do erro. E quem é esse Espírito Consolador? Indagou interessada a mãe de Carlos. É o Espiritismo, que se encontra na Terra para moralizar os homens, com o esclarecimento da verdade que liberta e salva. Quando se entender a missão verdadeira do Espiritismo, mudar-se-ão as paisagens morais, sociais e evolutivas do planeta, graças à transformação dos seus habitantes para melhor. Né? Aqui, antes da gente continuar, ela coloca aqui uma expressão bem interessante quando ela diz assim: quando se entender a missão verdadeira do Espiritismo. Né? Porque até mesmo nós espíritas temos essa ideia de que é uma religião confortadora, uma religião que todo mundo aceita por uma tendência natural que todos nós temos de buscar essa relação, né, com o mundo espiritual, com Deus, seja lá com qual entidade for. Mas, na verdade, o seu conteúdo filosófico ele tem o objetivo de esclarecimento. E é através desse esclarecimento que a gente vai, então, começando a tomar decisões diferentes, a buscar caminhos diferentes, porque nós passamos a entender o mecanismo da vida, né? E não simplesmente o nascimento por acaso. Já que o indivíduo nasceu, ele começa então a se aproximar de uma entidade ou de uma ideia que seja para ele confortadora, que traga segurança, para que depois no final ele siga o caminho lá espiritual, seja lá para onde for. Então essa simplicidade da ideia que nós temos a respeito da vida, nascer, crescer, morrer, até aí ok. Depois vem o complemento, renascer ainda, progredir sempre. Então essa parte final que falta
dessa ideia que nós tão bem conhecemos, é o que falta para a humanidade hoje compreender. Por isso que as nossas atitudes hoje são tomadas em torno de realidades momentâneas, né? Então criam-se guerras, buscam-se sensações, alimentam-se ganâncias, o orgulho, a vaidade sempre presente na mente de todos. Por que isso tudo? Porque nós só vemos uma única realidade. E isso afeta não apenas aqueles que não têm qualquer compreensão a respeito desse grande dinamismo da vida, que nós aprendemos a conhecer, como também daqueles que conhecem. Porque conhecer na teoria é uma coisa, viver na prática é outra. Então, embora nós tenhamos esse conhecimento, nós vivemos como se isso não fosse uma realidade, né? Então, assim, eu aceito essa ideia porque ela é confortadora, porque ela é legal, porque ela é bacaninha, mas na prática eu não vivo isso, né? Então, na verdade, assimilarmos isso é por fases, né? Primeiro a gente tem o primeiro contato, que é entender que a ideia existe. Segundo é começar a fazer ali uma análise da sua realidade. E depois é começar a viver de fato, né? E nós estamos aqui, felizmente, já nessa segunda fase, alguns no começo da segunda fase, que é começar a entender o seu sentido, outros já começam a vivenciar isso, né? E somente aqueles que realmente compreenderam passam a viver essa realidade, né? Então, por isso, quando coloca para nós aqui que o Espiritismo, que se encontra na Terra para moralizar os homens, na verdade não é assim, né, que fora do Espiritismo não há salvação, né? Na verdade nós vamos pegar todo o seu conjunto filosófico e entender regras, né, entender mecanismos. Então não é assim, não é o fato de você se declarar como sendo tal que você não consiga. E aqueles que, por exemplo, vivenciam outras filosofias, tendo, por exemplo, uma base moral, essa base moral é a mesma base moral para todos. Independente do ritual que você pratique, independente da forma como você exerça a sua crença, algumas vezes essas ideias mais exteriores de rituais, crenças, templos, filosofias e tudo mais, talvez isso possa até atrasar ou possa acelerar o processo de crescimento. Mas o que vale para todos é o entendimento dessa base moral transformadora. E o que a doutrina espírita traz para nós é o entendimento da realidade do espírito imortal, entendendo todos os seus mecanismos, né, que a gente costuma colocar ali como 5 pilares, né? A existência de Deus, a imortalidade do espírito, a reencarnação, a lei de causa e efeito e a comunicabilidade com o mundo espiritual. Então, acreditando ou não acreditando, esses são fatos. Quando você tem essa compreensão e você passa a viver em função disso, te dando uma direção mais objetiva, mais prática, mais rápida, o seu processo de crescimento é muito mais rápido. Agora, e se eu quiser continuar acreditando nas outras ideias, nos outros rituais e práticas? Ok, se você continuar praticando bem, você vai conseguir chegar no mesmo caminho. Só que, na verdade, você está deixando de compreender coisas que são muito importantes, de compreender conceitos que são valiosos, que você acreditando ou não acreditando, você está vivendo aquilo. Agora, quando você compreende, você vive em função daquilo, aí sim você está no caminho certo. Então essa é a ideia do Espiritismo, porque uma outra pessoa que esteja lendo esse livro, por exemplo, que não seja espírita, vai dizer, quer dizer então que é só o Espiritismo que vai salvar. Não, o Espiritismo não é no sentido religioso, é o Espiritismo no sentido filosófico. Por isso que é aquela ideia que a gente coloca, ele não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, porque aquele que é o católico, que tem ali a sua crença, professa a sua fé, nos cultos, nos sacramentos, nos rituais, tem a sua devoção a santos e tudo mais, ok, ele vai continuar crescendo do mesmo jeito, mas ele vai ser um espírito imortal, acredite ou não. Ele vai reencarnar, acredite ou não. Ele está sendo influenciado por outros espíritos que têm afinidade com ele, acredite ou não. Mas e aquele que vive lá no mundo árabe, que é um muçulmano? Da mesma forma, ele vai estar sendo influenciado, ele é reencarnado, a lei de causa e efeito está presente na vida dele, não importa se acredita ou não. Então o Espiritismo no sentido filosófico, porque enquanto nós colocamos o Espiritismo como uma religião concorrente, nós temos essa ideia que um quer ser melhor do que o outro. Esquecemos o Espiritismo como religião. Pensemos naquilo que ele traz. Mas lá na minha religião diz que a reencarnação não existe. Você está reencarnado do mesmo jeito. Mas que os espíritos não causam influência. Tem um monte em volta de você, acredite ou não. Então é nesse sentido que a gente tem que entender essa passagem, quando ela fala do espiritismo filosófico.
daquilo que ele explica para nós a respeito daquilo que a vida nos proporciona. Então é isso que é importante, que não é ver o Espiritismo como melhor do que ninguém. O Espiritismo vai estar presente em todas, pelo fato dele trazer esses conceitos que gradualmente a humanidade vai começar a descobrir. Bom dia, Crazy Guy. Seguindo, avançando. Participávamos do diálogo mentalmente e anuíamos in totum com o esclarecimento apresentado, né? Ou seja, completamente com aquilo que era dito. André colocou, né, parece simples, mas não é. Temos inúmeros espíritas fanáticos achando que o espiritismo é melhor e por isso se sentem melhores que os outros. É aquilo que eu falei para vocês, André. Há aqueles que não conhecem nada a respeito desses conceitos, há aqueles que já conhecem, mas não conseguem vivenciar, e somente há aqueles no final, mais avançados, que conseguem vivenciar isso tudo, compreendendo que todos estão ali no seu tempo devido. A criança da 4ª série ou do 4º ano, ela vai estar no 4º ano porque ela não consegue estar além disso, mas ela já está melhor do que aquele do 3º. Aquela que está no 8º ano é uma criança em condições de estar nesse 8º ano, enquanto que outros estão um pouco atrasados e outros mais adiantados. Cada um no seu tempo. E isso tudo, né, conforme a gente vai limitando o nosso entendimento a respeito do Espiritismo, nós, na verdade, estamos criando nosso próprio atraso. Porque enquanto eu me desvio do seu princípio fundamental e começo a alimentar o meu orgulho e a minha vaidade, isso para mim é como se fosse aquela bola de ferro amarrada no meu tornozelo que eu vou arrastando e ela vai me atrasando na minha evolução. Então todos nós estamos nesse processo. Então eu coloquei só 3 etapas. Quem não conhece, quem já conhece, quem é capaz de vivenciar, apenas a título didático. Mas é uma linha contínua em que cada um de nós está ali num ponto mais avançado ou menos avançado desse caminho. E com o passar do tempo a gente vai conseguindo ter esse entendimento. E é natural, né? Porque quando se fala em religião, quando se fala em fé, em crença, é muito natural que as paixões fiquem exacerbadas. Porque quando se fala em fé, nós falamos de um sentimento que nós conhecemos muito pouco. É um sentimento muito poderoso, de você sentir aquele amor, aquela paixão por aquela ideia. E isso faz com que muitas vezes nós nos tornemos cegos, e isso afeta a todos. Afeta aquele que é o evangélico, afeta o bandista, afeta o muçulmano, o católico, o judeu, o budista, e os espíritas ficariam imunes a isso? Isso é da natureza humana. E enquanto nós nos considerarmos como seres humanos, nós estaremos sujeitos a todas essas tendências naturais. É parte do nosso processo de crescimento. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Mas no final, todos nós teremos a mesma compreensão. Cada um também dentro do seu próprio tempo. Né? Vamos lá? Então participávamos do diálogo mentalmente e anuíamos in totum com o esclarecimento apresentado. Quer dizer, concordavam plenamente, né? E haverá algum tratamento adequado para meu filho, além do que vem acontecendo? Indagou a senhora confiante. Naturalmente que sim, respondeu convicta a entidade. Iremos providenciar alguns trabalhos que denominamos de desobsessão, no suceder dos dias, de que lhe daremos ciência, tentando remover os fatores mais perniciosos que lhe pesam na economia moral, passando depois a outros processos de reparação necessários. Então é interessante ela perceber que ela vai então graduando, como se fosse, e de fato o é, né? Um tratamento como esse, uma consulta como essa, não é uma consulta de ambulatório, é uma consulta de emergência. Então ela está ali no pronto-socorro, o médico fala, vamos tratar aquilo que é emergencial. Nesse caso aqui o emergencial é o processo obsessivo. E depois vem ali o tratamento de ambulatório, que é a reforma íntima, o esclarecimento e tudo mais, né? Pois é, exatamente, Fabi. Então tudo com calma, tudo com uma forma gradual para que isso vá realmente provocando o efeito, né? Hoje ele receberá o primeiro concurso dessa natureza, iniciando-se o esforço em seu favor, cujos resultados só o Pai de Misericórdia pode prever. A nós outros cumpre tentar sempre ajudando sem cessar. Bom dia, mami. Ato contínuo estabeleceu um programa roteiro que Dona Catarina deveria atender, ali retornando nos dias assinalados, até quando Carlos estivesse em condições de igualmente vir. Lembrando aqui que, por enquanto, Carlos está presente em desdobramento, né?
para ser também beneficiado, né? Porque é até importante a gente pensar nisso. Ele completamente fora do ar, não vai entender nada, mas é importante que ele esteja envolvido dentro daquele contexto. Então ele estará presente ali naquele local, de alguma forma ele vai ver a movimentação e mobilização que está vendo à sua volta, e ele vai começar então a assimilar, ainda que de uma forma bastante distante, que tem alguma coisa acontecendo. E essa coisa que vem acontecendo é algo que vem ali para beneficiá-lo, em que vai fazer com que ele se sinta mais seguro, se sinta amparado, mesmo que ele não tenha clareza sobre essa realidade. Vamos lá. A senhora ficou exultante. Agradeceu com efusão as diretrizes que lhe foram apresentadas e afastou-se, não sem antes oscular a destra do médium em atitude de carinho para com a mensageira do bem. Vi Dr. Bezerra envolver Carlos em fluidos de restauração de energias, aprofundando-lhe o sono, de modo que não sofresse a constante agressão que lhe era infligida pelos inimigos desencarnados que o surpreendiam nos desprendimentos parciais, especialmente pela mulher, acusadora e vingativa. E aqui, né, o Filomeno, ele trouxe para nós que ela trazia uma face deformada, né? Eu acho que nem nos filmes de terror dos mais pavorosos que nós vemos hoje seria possível nós fazermos uma comparação. Especialmente porque não é apenas a face, mas é o sentimento que ela tinha, a monoideia que ela cultivava, que fez com que o rosto dela se transformasse daquela forma. Assim como nós acompanhamos lá no nosso outro livro, né, Nas Fronteiras da Loucura, quando nós vimos aquele espírito que parecia um símio, né, que era o obsessor ali que estava, né, atrás ali do nosso protagonista, né? Então, estimulando a nossa imaginação, a gente conseguiria ver um quadro, um cenário dessa natureza. Imediatamente os cooperadores que o trouxeram com diligência, atendendo o benfeitor, reconduziram-no ao lar. Porque se apresentava-se favorável à oportunidade, indaguei ao amigo espiritual. Haveria, no caso de Carlos, algum fator orgânico que respondesse pelo seu quadro esquizofrênico, além daqueles espirituais, identificados no academicismo psiquiátrico como de natureza psicogênica? Olha só que interessante essa pergunta, né? Porque ele coloca o seguinte: como a psiquiatria hoje faz uma tomografia, faz ali uma análise do organismo do indivíduo para ver que tipo de problema ele tem, se é por acaso algum distúrbio provocado por um desequilíbrio bioquímico, se é uma deformidade cerebral, alguma coisa assim. Então, quando nós estudamos da perspectiva espiritual, nós acreditamos que a medicina está totalmente errada. Não, isso aí é tudo, né, o que importa é aquilo que acontece com o espírito. Só que, na verdade, nós vamos perceber que o espírito influencia na organização da matéria. Então, essa deformidade inicial que os médicos veem, por exemplo, no cérebro de um indivíduo, que tem o mau funcionamento disso, o mau funcionamento daquilo, de glândulas, de deformidades anatômicas, seja lá o que for, ele olha que isso é a causa e o efeito acaba sendo o comportamento do paciente. Quando a gente avança para o mundo espiritual, a gente começa a perceber que, na verdade, essa deformidade no seu organismo é parte do efeito e não a causa, porque a causa vem lá de trás. A causa vem exatamente do distúrbio, do desequilíbrio da pessoa, que provoca, na elaboração do seu corpo físico, pela influência do perispírito, provoca essa deformação. Porque se for um cérebro, se for uma mente saudável, vai gerar um cérebro saudável, um organismo saudável. Se por acaso é um cérebro doente, uma mente doente, desculpem, vai gerar um organismo doente. Então é essa barreira que falta ainda para a nossa ciência transpassar. Né? Então, foi perguntado aqui, se por acaso esse quadro psiquiátrico, além das questões espirituais, se isso não seria também estaria em afinidade, em concordância com a medicina, né? com a análise psiquiatra, no caso aqui de natureza psicogênica. Né? Sem dúvida, respondeu-me solícito. Como sabemos, a esquizofrenia é uma enfermidade muito complexa nos estudos da saúde mental. As pesquisas psiquiátricas, psicanalíticas e neurológicas têm projetado grande luz às terapêuticas
de melhores resultados nas vítimas dessa terrível alienação. Né? Lembrando que a palavra alienação, ela tem origem no alien, que é aquele que vive em outro mundo, no espaço, em outro mundo. Né? Então, aquele que é alienado é aquele que não está atento à realidade que o envolve, ele vive com a cabeça em outro mundo. Seria ali o popular vivendo no mundo da lua. Né? Então, a palavra alienação tem esse sentido. No entanto, há ainda muito campo a desbravar, em razão das suas origens profundas se encontrarem íncitas no espírito que delinque. Então está aqui, ó, buscar a origem, enquanto nós temos ali pesquisas psiquiátricas, psicanalíticas e neurológicas, exatamente, Dudu. Então, psiquiatras, psicanalíticas e neurológicas têm, sem dúvida nenhuma, encontrado tratamentos bastante valiosos a partir do tratamento dos sintomas. Mas a causa em si podem amenizar o efeito daquela primeira causa, que eles acreditam ser, que é algo orgânico, né? Mas, além disso, vem o espírito. Então, o que pode fazer é estabilizar o paciente. Mas a causa disso tudo é algo que vem com muito mais profundidade. E a gente pode imaginar, né, que aí já vem uma especulação das nossas fantasias, como são os centros médicos no plano espiritual, onde tantos e tantos estudiosos estão ali se dedicando, né, ao estudo do espírito e vendo ali as causas orgânicas. Quando o Divaldo comentou que Joana de Ângeles tinha feito um estudo com Freud, né, imaginemos no mundo espiritual, esses médicos que estudam saúde mental, qual é a profundidade e a grandeza do tema que eles abordam, né? Acho que a gente não consegue nem imaginar, né, a dimensão desses estudos. Bom dia, Didman. Vamos lá. Então, no entanto, é muito mais holístico, né, no sentido de ver todos os aspectos do indivíduo, né? Que aí sim ele começa a ser tratado de fato e buscar ali a causa real daquela patologia. No entanto, há ainda muito campo a desbravar em razão das suas origens profundas se encontrarem íncitas no espírito que delinque. A consciência individual, representando de algum modo a cósmica, não se poupa quando se descobre um delito após a liberação da forma física, engendrando mecanismos de autorreparação ou que lhes são impostos pelos sofrimentos advindos da estância do além-túmulo. Afetando o equilíbrio da energia espiritual que constitui o ser eterno, a consciência individual imprime nas engrenagens do perispírito os remorsos e perturbações, os recalques e conflitos que perturbarão os centros do sistema nervoso e cerebral, bem como seus equipamentos mais delicados, no caso aqui glândulas, né, e tudo mais, mediante altas cargas de emoção descontrolada que lhe danificam o complexo orgânico e emocional. Então tudo começa com aquele sentimento profundo que o espírito traz da culpa, do remorso, né, que isso é parte da sua consciência, que vai depois então afetando o seu organismo através do desequilíbrio das energias do próprio perispírito. Noutras vezes, desejando fugir à sanha dos inimigos, o espírito busca o corpo como um refúgio, no qual se esconde bloqueando os centros da lucidez e da afetividade que respondem como indiferença e insensibilidade no paciente de tal natureza. Então, o medo dele é tão grande de fugir desses perseguidores que o corpo para ele nada mais é um casulo. Mas ele não tem essa consciência do que é estar encarnado. É por isso que a gente já conversou, que muitas vezes o espírito reencarna apenas como parte de um processo terapêutico, mesmo que para ele seja uma fuga, pode ser para ele ali uma parte do processo de esclarecimento, de conscientização. Mas em termos de programação reencarnatória, como é o caso, por exemplo, olha, nessa reencarnação eu vou reencarnar nesse lugar, nessa família, terei esse projeto existencial que eu vou trabalhar com dedicação e coisa e tal. No caso de um espírito como esse, nenhum tipo de planejamento desse tipo é possível. Porque ele não tem capacidade, não tem lucidez de tomar decisões e de seguir por esse... Porque a mente dele está envolvida e amarrada ainda no passado.
principalmente nesse passado doloroso de perseguição e sofrimento que ele causou e que também está vivenciando. Então por isso seria aquela reencarnação terapêutica, mas não uma reencarnação que vai ajudá-lo realmente na sua evolução, né, em que ele vai trabalhar pela sua evolução. André colocou, né, lembrei dos bebês que morrem logo após nascerem, né, então são várias as causas, né, dos natimortos, né, ou mesmo aqueles que já nascem em seguida têm ali a desencarnação. São vários os motivos, né, para muitos desses motivos, por exemplo, pode ser o espírito rejeitando aquela existência, como pode ser também ali o espírito que o processo de reencarnação para ele já é terapêutico, mas não a reencarnação em si. Né? Então são causas também que para nós são muito pouco abordadas. Quem teria falado com mais profundidade sobre isso foi o Dr. Ricardo de Bernardi, né? Quando ele escreveu o livro Gestação, Sublime Intercâmbio, que fala bastante sobre tudo isso, né? Mas precisaríamos de muito mais subsídios ainda para fundamentar essa ideia, entender exatamente ali causa, efeito, quais são as diversas variações dessa situação. Né? Mami colocou, né? Pessoas que mataram alguém, não aceitaram o órgão, né, que cometeu o crime em outra existência, por exemplo, né, a fixação de uma ideia de que, como aconteceu, nós vimos isso em Memórias de um Suicida, né, em que nós tínhamos ali um dos pacientes junto com Camilo Cândido Botelho, ele havia enforcado, estrangulado a esposa e depois cometeu suicídio. E aí então, naquele momento em que eles tomaram decisões, quem ia reencarnar ou quem seguiria mais um tempo no plano espiritual, eles então, essa pessoa em especial, optou em rapidamente reencarnar para resolver já essa questão, mas a sua culpa era tão grande que ele desmaterializou suas mãos no seu corpo perispiritual, e isso afetaria o seu organismo quando ele reencarnasse. Né? Então são essas situações variadas que nós vamos encontrar. A Andréa lembrou aqui, né, me sinto melhor após conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto e posso ajudar algumas mães, né? Isso é muito bacana, né? Conhecendo um pouquinho mais. O problema, né, Andréa, quando a gente fala sobre ou o aborto espontâneo, quando ele acontece, ou a desencarnação após o nascimento, né? Então, muitas vezes, como já aconteceu, né? Nós já falamos sobre isso, que algumas vezes nós pensamos assim, não, é o espírito que está resgatando um erro do passado. Achando que esse tipo de ideia é uma ideia esclarecedora, mas na verdade é uma ideia extremamente dolorosa, porque já não basta a mãe perder o filho, ainda ela perdeu um filho que tinha culpa. Né? Não, fala assim que nós encontramos isso, né? Não, o espírito morreu como adolescente, porque ele foi um suicida do passado e agora ele está resgatando. Na verdade é uma pedrada que a gente joga na pessoa, né? E não o esclarecimento. Né? Então é importante a gente saber traduzir isso, que é muito importante, né? É que não há uma única causa para o mesmo efeito, né? Assim como a gente pensar, poxa vida, aquela pessoa morreu atropelada. Por que ela morreu atropelada? Porque ela atropelou alguém no passado? Não necessariamente, pode ter ali N causas. Né? Não sou espírita, mas consigo conversar com calma, a melhor coisa, né? Já ouvi isso e quase bati na criatura, falha minha. É uma batida caridosa, né, André? Mas a gente tem vídeos sobre isso, né? Que fala dessa forma tão acadêmica, se esquecendo que quem vai assistir aquilo, quem vai ler aquilo, está buscando conforto e acaba se deparando com uma realidade como essa. Então é importante, primeiro, antes de trazer uma informação assim, ter um embasamento doutrinário muito longo, muito abrangente para poder processar tudo isso. Né? Como dizia o Chico, né, uma gota de verdade em um litro de amor. Né? Pois é, porque nem sempre há conforto nessas revelações. Sim, sim. Vamos lá. Então eu falava aqui sobre o espírito, né, que reencarna, mas guardando na mente dele, né, toda aquela culpa e não dando para ele condições de se sintonizar com a realidade que ele está vivendo. Por isso, mais uma vez, noutras vezes, desejando fugir à sanha dos inimigos, o espírito busca o corpo como um refúgio, no qual se esconde bloqueando os centros da lucidez e da afetividade, porque ele não consegue viver isso de uma forma natural, né? Que respondem com indiferença e insensibilidade do paciente de tal natureza. Então é aquele paciente que ele vive apático. Ele não tem empatia, nem simpatia e nem antipatia. Ele simplesmente não tem empatia. Ele é um apático.
Então ele não consegue se sensibilizar com as coisas em torno dele. Isso porque a mente dele está numa outra realidade, uma realidade passada que ele está vivenciando. Eugene Bleuler, sem demérito para os demais pesquisadores das alienações mentais, foi quem mais penetrou nas causas da esquizofrenia, do ponto de vista científico, concluindo que a mesma é uma afecção fisiógena, mas com ampla superestrutura psicógena. Nessa estrutura psicógena, situamos os fatores kármicos de procedência anterior ao berço que pesam na consciência culpada. Só um instantinho aqui. Só para a gente pegar aqui a biografia. Paul Eugene Bleuler foi um psiquiatra suíço notável pelas suas contribuições para o entendimento da esquizofrenia, esquizoide e autismo. Ele viveu ali de 1857 até 1939. Né? O que ele traz aqui, Andréia, que ele coloca assim para nós, né? Então, primeiro o Dr. Bezerra destaca aqui que a pesquisa dele foi muito importante, sem descartar o esforço de outros pesquisadores. Mas ele estudou, se dedicou ao estudo da esquizofrenia. E ele coloca que, do ponto de vista científico, concluindo que a mesma é uma afecção fisiógena, que afeta o corpo físico. Então você pode ter deformidades neurológicas que provocam esse estado de consciência alterado. Mas também tem uma superestrutura psicógena, em que a mente do indivíduo também traz isso. E quando ele fala assim da diferença que tem causa fisiológica e tem causa psicológica, esse psicológico dele não avança para o campo do espírito. Não foi essa a ideia que ele quis transmitir. Mas o Dr. Bezerra aproveitou e disse assim, que nessa estrutura psicógena, nós espíritas e espíritos acrescentamos fatores kármicos. Porque se ele tem uma alteração psicológica que o leva a esse tipo de comportamento, de onde surgiu? Qual é a causa disso tudo? A princípio, para esse médico, ele vai dizer assim, olha, pode ser porque você viveu num ambiente perturbador, como acontece, por exemplo, a gente vê assim as causas psicógenas que nós encontramos são traumas de guerra. Pessoas que vão para o ambiente de guerra, nós encontramos isso na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, encontramos isso no Vietnã, encontramos isso agora no Afeganistão, encontramos isso agora na Ucrânia. Então, são aqueles soldados que ficam naquela trincheira, ou vivendo aquele ambiente de barulho, de morte, de guerra, de terror. Quando o cara sai da guerra, ele sai completamente alterado, ele não é mais a mesma pessoa. E muitas vezes, pela fragilidade psíquica que ele tem, essa violência psicológica que ele sofre faz com que ele sofra, né, desses transtornos que nós encontramos hoje. Então você tem aquilo que é fisiológico, que é físico, aquilo que você tem na sua mente, e aí o Dr. Bezerra acrescenta que nesse pacote da mente, acrescente também as questões do espírito, que traz aquelas imagens do seu passado, e aí então que afetam o seu pensamento atual. Que é o que Joana lembra, né, que muitas pessoas têm depressão, e aí você pode colocar, seja depressão por uma questão orgânica, um desequilíbrio bioquímico, por exemplo, seja uma questão mental, pelas frustrações e dificuldades e lutas que ela vive e não consegue superar, mas também tem um elemento espiritual que não pode ser descartado, aquele espírito culpado, endividado, que traz fragmentos, resquícios da sua existência anterior que afetam o seu psiquismo atualmente. Então tem esses dois lados, mas nesse lado do psiquismo, o Dr. Bezerra acrescenta também as questões espirituais. Né? A Fabi colocou, né, que avançado, né, já pesquisava até o autismo naquela época. Né? Porque a gente lembra sempre que na época de Kardec, nós tínhamos ali as expressões idiotismo, tínhamos a expressão, qual era o nome? Era o idiotismo, uma expressão, por exemplo, retardo mental, que é uma expressão até pouco tempo utilizada, né? Então, era o idiotismo, que chamava a pessoa de idiota, e na verdade era uma classificação médica. Você tinha ali também o retardo mental, que era uma expressão utilizada que já mudou, e outras expressões, também temos uma que eu esqueci. Né? Mas isso era usado no passado, e agora o autismo era classificado nesse grupo. Do idiotismo, você fala com alguém, essa pessoa não responde. Então ela tinha algum problema mental que eu vou chamar de idiotismo.
E aí, então, conforme foram feitos os avanços, o autismo foi então percebido, assim como outros transtornos também. Gena vem do latim, né? Não sei, André, origem física e psíquica, né? Hoje a depressão é considerada complexa por ser uma conjugação de vários fatores origens, né? Que todos merecem tratamento. Então, saber exatamente isso, né? Só que o elemento espiritual não foi ainda acrescentado. É isso que o Dr. Bezerra chama atenção. E é isso que nós falamos também da limitação da nossa ciência. Semelhante ao caso de pessoas que sentem uma tristeza tão profunda, mas que têm uma vida legal, com pessoas legais. Exatamente, Mami. Quais são os fatores disso tudo, né? Acrescentar o espiritual nesses fatores é incrivelmente revelador, porque muitas vezes a origem mesmo de tudo está nos conflitos do espírito, refletindo no psiquismo do corpo físico. Sempre, né, Fabi? As causas sempre estão no espírito. Sempre. É ele que provoca tudo. Porque não é a natureza que decide quem vai ser feliz ou quem vai sofrer. É o espírito pelas escolhas que ele faz. Deixa eu ver aqui. O André colocou, né? Pretendo estudar quando chegar por lá, né? Boba nada. É o seu planejamento. Eu também tenho os meus planejamentos. Eu vou lá em cima para as academias de ciência para ver o que dá para fazer lá. Né? A gente faz todo esse planejamento, quando chega do outro lado, fala assim, começa varrendo o chão. Depois vocês pensam no que vocês vão fazer. A mãe me lembrou das histerias tratadas com lobotomia, né? Então tudo isso era parte da realidade daquele momento. Vamos lá. Então aqui como foi colocado, né, nessa estrutura psicógena, tipo André Luiz, mais ou menos isso, Dudu. Chega lá cheio de pretensões, aí você guarda tudo, espera daqui uns 20 anos mais ou menos, aí você pode começar a visitar algum lugar interessante. Então nessa estrutura psicógena, situamos os fatores kármicos de procedência anterior ao berço que pesam na consciência culpada. Só para finalizar então, pessoal. Dando-me margem a digerir a explicação, o amigo silenciou por breves minutos, logo ampliando os conceitos. O esquizofrênico, segundo a escola bleuliana, né, de Eugene Bleuler, que a gente viu aqui agora, não tem destruída, conforme se pensava antes, a afetividade, nem os sentimentos. Somente que os mesmos sofrem dificuldades para ser exteriorizados, em razão dos profundos conflitos conscienciais que são resíduos das culpas passadas. É o caso do autismo, né? O autismo é aquele que não consegue se comunicar, mas ele tem ali todo o universo dentro dele fechado, né? E porque o espírito se sente devedor, não se esforça pela recuperação, ou teme-a a fim de não enfrentar os desafetos, o que lhe parece a pior maneira de sofrer do que aquela em que se encontra. Nesses casos, pode-se dizer, como afirmava o ilustre mestre suíço, que a esquizofrenia se encontra no paciente de forma latente, pois que, acentuamos, é-lhe imposta desde antes da concepção fetal. Então, no caso do nosso jovem Carlos, né, ele começou a sentir os efeitos da esquizofrenia na adolescência, ali por volta de 12 anos. Mas ela sempre esteve presente com ele, não foi algo que criou a esquizofrenia. Ele pode ter tido gatilhos, né, mas assim, a psicopatologia sempre esteve presente nele. Razão essa que responde pelas sintomatologias neurológicas, produzindo alterações da personalidade que se vai degenerando em razão dos mecanismos de culpa impressos no paciente. Assim, não é raro que o paciente fuja para o autismo. Então é aquela coisa, fechou-se dentro de si mesmo. Rigidez, desagregação do pensamento, ideias delirantes, incoerências são algumas alterações do comportamento esquizofrênico originadas nos recessos do espírito que, mediante a aparelhagem fragmentada, se expressa em descontrole, avançando para a demência, passando antes pela fase das alucinações, quando reencontra os seus perseguidores espirituais, que ora vêm ao desforço. Sejam, portanto, quais forem os fatores que propiciam a instalação da esquizofrenia no homem, o que desejamos é demonstrar que o espírito culpado é o responsável pela alienação que padece no corpo, sendo as suas causas atuais consequências diretas ou não do passado.
Então nós paramos por aqui, meus amigos, porque o próximo parágrafo, o Dr. Bezerra já vai falar direto do Carlos. Então a gente pega essa deixa, faz um pause aqui, né, porque agora ele vai colocar, né, no caso de Carlos, e depois ele vai desenvolver aqui, então, fazendo com que, né, agora, dessa ideia geral que o Dr. Bezerra passa a respeito dessas questões do doente,